Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Senhor Todo-Poderoso Criador, estamos em suas mãos. O que falamos, o que ouvimos, sabemos que é real. Pedimos agora que o Senhor tome este frágil vaso e fale, porque o povo quer ouvir, não o homem, mas quer ouvir a voz de Deus. E eu peço ao Senhor conceder-nos graça para que o povo seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode cessar. Identificado pela profecia. Com quem você se identifica hoje? Cada filho de Deus tem que se identificar com algo. E nós temos aqui uma lista de mensagens para expor para vocês, versículos que lhes ajudará na simplicidade ver como Deus se identifica pela profecia e como cada homem que Deus usou, ele tinha que ser identificado pela profecia. Você sabe, antes que venha um homem para fazer algo, tem que estar escrito na Bíblia sobre o ministério que vai suceder. Se não tem nada escrito, então o homem não tem nada que fazer. Mas o que está escrito, o homem tem que cumprir aquilo. E falando a nosso respeito como esposa de Cristo, nós temos o que cumprir, porque nós temos algo escrito a nosso respeito. Amém? Eu pertenço àquele povo que João ouviu de Deus. Eu pertenço porque João é um tipo da noiva, diz o profeta. Então eu pertenço a este povo. Você pertence? Se pertencemos a este povo, nós temos profecias que nos identificam hoje. Estamos aqui para ser identificado como esposa de Cristo, não pelo que a igreja fulana disse, mas pelo que a profecia da Bíblia disse. Então, nós queremos nos identificar com esta profecia. E já entrando neste ponto que é importante, vemos que o Senhor Jesus foi identificado pelas profecias. Tinham muitas profecias
que identificava Cristo. E ele falou para os próprios judeus que estava escrito a respeito dele, que Moisés disse que Deus levantaria um profeta, como Moisés, que Moisés era um tipo de Cristo, e aquele homem era Jesus. Eles não perceberam. A Escritura estava cumprindo naquele dia, e o homem estava sendo identificado pela Escritura, mas eles não conseguiram ver. Porque quando Deus se manifesta, Ele sempre manifesta no mortal, Ele manifesta no simples. Se fosse qualquer um de nós, queríamos esconder atrás de um forte, atrás de um poderoso aqui da terra. Mas quando Deus quis se esconder, Ele quis se esconder no lugar mais simples que tem. Porque você é um corpo de carne, um corpo mortal, formado, que tem tantas fraquezas, e Deus quis se identificar com o homem, para que o homem pudesse ser identificado com Deus. Quando eu vejo isso, eu vejo que é tão simples. Jesus andando na Galileia era tão simples. Era um homem igual eu, igual você. Por dentro era Deus, por fora era homem. Ele sentia fome, ele sentia cansaço, como eu. Fome, como eu sinto. Cansaço, como eu sinto. Ele sentia dores. Isaías 53 mostrava que Jesus era uma identificação daquela Escritura. Homem de dores, e que sabia o que era padecer. A Bíblia estava mostrando todo aquele tempo que quando Jesus viesse, o Messias viesse, ele não seria um ser celestial, mas seria um ser mortal. A Bíblia estava mostrando que ele não tinha beleza, sem parecer, sem formosura. Era um homem. E quando apareceu Jesus, eles não puderam identificá-lo com aquelas profecias, mas ele se identificava, o seu ministério o identificava com aquelas profecias. Amém? Ele disse: vocês não podem crer em mim, creia pelo menos nas obras. Se não pode crer em mim, creiam nas obras, porque as obras testificam do que eu sou. Em quem você está crendo? Ah, mas era tão difícil porque Jesus era um homem. Deus, Emanuel, era um homem. E eles esperavam. Irmão Branham diz que os pregadores daquele dia faziam uma dramatização em suas pregações. Quando o Messias vier, ele descerá do céu numa escadaria e chegará aqui na terra e dirá: como vai, Anás? Eu sou o Messias. Eles pensavam que era assim, mas quando o Messias chegou, não tinha nenhuma escritura no Velho Testamento que identificava o Messias descendo do céu numa escadaria, conversando com Anás e dizendo: cheguei. Não tinha. Mas tinha escrituras no Velho Testamento para identificar o Messias quando ele desse o primeiro choro na manjedoura. E não adiantava procurá-lo em Ramote Gileade, que era uma cidade de refúgio, não adiantava procurá-lo em Jerusalém, a grande metrópole evangélica do dia. Porque não tinha profecias que ele ia nascer ali na metrópole. Não tinha profecia que ele ia nascer ali numa cidade de refúgio. Mas tinha profecias: e tu, Belém, Efrata, terra de Judá, de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo.
O povo sempre pensa diferente, mas nós temos escrituras para identificar o homem que manifesta e que manifestou em cada época. Jesus foi este. Foi identificado pela profecia. Nasceu como a profecia diz. Na cidade que a profecia diz. Ele não podia nascer em outro lugar porque é Belém. E Belém quer dizer casa do pão de Deus. E ele era o pão de Deus. E ele disse para o seu povo judeu: se alguém tem fome, coma de mim e viva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas eles olhavam nele e diziam: não parece. Não tem parecer, não tem formosura. Não dá a mão para o nosso sacerdote Anás, que é conhecido no Brasil, que era conhecido lá entre os judeus. Totalmente diferente. Como tu pode ser? Se procurasse as Escrituras, identificaria o homem naquela hora. E veria que ele não estaria de mãos dadas com Anás, mas estaria separado, porque Anás o chamava de Belzebu. Os Anáses de hoje, os Caifáses de hoje, chamam-nos do quê? De mensagem falsa. O que mais? Erva daninha. Mensagem do diabo. Olha, não dá nem para falar. Agora, espera lá. Não tem escritura para identificar nós desse jeito, graças a Deus. Mas tem escritura para nos identificar como um povo que comeu o livrinho. Aleluia! Você comeu o livrinho. É uma identificação. E nós estamos aqui por causa disso. Não somos nada, mas tem algo na Bíblia que nos identifica. Somos identificados não pela igreja, não pelo companheirismo, não pelo grande homem. Nós somos identificados pela Escritura. Irmãos, em toda a vida, a igreja de Deus foi um grupinho, foi um povinho. Mas Deus entrou naquele povinho e revirou o mundo de cada época. E é o que eu estou vendo Deus fazer hoje. Entrar em vocês, num povinho que crê na terceira etapa, que crê na revelação dos selos, como ela é, e Deus revira o mundo. Deus põe os sábios em confusão. Por causa de você. Porque Ele tem uma escritura que identifica-nos nesse dia. Aleluia! Oh, eu gosto disso. Deixa eu ir logo, senão eu não termino para chegar mesmo onde a gente quer. Mesmo que eu falo lá e já vem cá. Eu já faço as duas aplicações ao mesmo tempo. Mas eu quero mostrar para vocês que cada um foi identificado pela Escritura. Vou falar de alguns, como João Batista, ele foi identificado pelas Escrituras. Isaías 40, versículo 3, mostrava a identificação de João. Você via ele todo esquisito, mas ele estava sendo identificado pela Escritura. Voz do que clama no deserto. De onde saiu João? Lucas 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naqueles dias, a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Então, gente, o que nós precisamos mais? O homem estava identificado. Entrava na cidade, parecia um louco, mas estava identificado. Não era identificado com as igrejas do dia, mas era identificado pela Bíblia, pela Escritura. E ele entrava com o machado na mão. Derrubava toda a árvore. João Batista, que você acha dos fariseus, raça de víbora, e dos saduceus, filho da serpente? Então ficou do mesmo jeito? Sim. Que você acha? Diz, não, isso é verdade.
Eles foram quando eu estava batizando, pensando que eu ia dar tapinha nas costas deles, mas quando Deus levanta um homem, ele pode parecer um louco, mas ele não dá tapinha nas costas, ele mete ao machado na raiz. E eles chegaram lá no capítulo 3 de Mateus para poder dar uma averiguada no batismo de João. Porque eles ouviram falar, irmãos, João foi o primeiro homem que mergulhou a pessoa na água, imergiu. É por isso que ele chamava Batista. É porque ele batizava. João o Batista. Ele pegava as pessoas e eles ficavam dizendo assim: apareceu um louco agora na cidade. Você já viu falar de alguém que batizou os outros e enfiou a cabeça dele dentro d'água? Não. Então tem um doido agora que apareceu em Jerusalém e o que ele está fazendo é isso. Você quer ver o batismo dele? Eu não estou mentindo. Você quer ver? Vamos lá para você ver. E nós cremos no nosso sacerdote Anás. Ele tem uma bênção sempre para entregar para nós. Ele fala de Moisés, ele fala da lei. Agora esse homem, eu já ouvi alguma mensagem dele, ele só fala que o machado está na raiz. Ele fala em pá, ele fala em serpente, ele fala em escorpião. Mas vamos lá, vamos ver o batismo dele. Agora, irmãos, isso é tão tremendo. Eles chegaram para ver o batismo de João, e João, se fosse qualquer um político, dizia: oh, meus amados irmãos, aleluia, glória. Está nos visitando os membros do Caifás, os membros do Anás. João Batista deu uma olhada quando ele estava acabando de chegar perto do Rio Jordão e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto que salte para a vida eterna. Olha, não te falei, ele é doido. Ele não dá a mão para a gente para dizer boas-vindas. As boas-vindas dele para a gente é raça de víbora. Ele nos identifica como filho de Caim. Ele nos identifica como filho da serpente. E eles eram mesmo. João não mentia, porque o dia que João identificou um verdadeiro, ele apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia identificar o verdadeiro e sabia identificar o falso. Porque quando você não conhece o verdadeiro, você também não sabe identificar o falso. Você come com o falso, dorme com o falso, banqueteia com o falso, vai em encontros com o falso. Porque você não sabe identificar o verdadeiro. Mas sempre as pessoas de Deus estavam identificadas na Bíblia. Não resta dúvidas. Nós encontramos tantas identificações. Eu quero ler aqui onde chegou a mensagem para mim. Foi agora mesmo. 132 eventos esclarecidos pela profecia. Eu vou ler apenas a metade do parágrafo, lá no meio do parágrafo. Você crê que quando ele estava aqui manifesto na carne para aquele dia, e as obras que ele fez lá, era para ser repetida outra vez neste dia? Você crê? Assim disse o profeta. Assim disse a Bíblia. Toda a Escritura deve se cumprir. Ela não pode falhar. Como ele se identificou? Em ser aquele profeta do qual Moisés falou. Identificado pela profecia de Moisés. E eles estavam com o pergaminho na mão nos dias de Cristo, com a Bíblia na mão, o pergaminho na mão, mas eles não podiam ver aquela identificação, não eram eleitos. Deus precisou pegar pedras, que são prostitutas e ladrões. Ele disse: destas pedras Deus suscitará filhos de Abraão.
destas pedras, ele pega uma prostituta e tira o desejo de prostituição dela e faz dela uma filha do reino. Pega um ladrão e tira o desejo de roubar dele e faz dele um filho do reino. E ele pega um Anás, um Caifás desse século e diz para onde eles vão. Deus é quem identifica seu povo. Eu não estou preocupado se me chamam de Deus ou de diabo, porque eu sei quem eu sou. Não estou preocupado. Elogio não me eleva e críticas também não me diminuem. Eu sei que essa mensagem é verdade. Eu não estou pregando essa mensagem porque tem muita gente aceitando. Eu estou pregando ela porque ela é verdade. Aceita quem quiser. Rejeita quem quiser. Mas que é verdade, é. Não estou um pouquinho preocupado. Não estou preocupado. Eu tinha vontade que muita gente cresça. Mas eu vejo que é a mesma coisa do tempo de Cristo, de cada profeta que se manifestou na terra. Hoje é a mesma coisa. Agora hoje é tempo de quem? Do Osmar? Não, tempo da noiva. Essa noiva, ela casou. Ela é esposa de Cristo. Casou com quem? Com a palavra. O que Cristo é? A palavra. Qual palavra que Cristo é? Ao nascer do sol 202. Cristo é os selos. Esta casou com os selos. Agora, se você não casou com os selos, você não é esposa dele, porque a esposa dele tem selo. Ele revela o selo para ela e sela ela no reino. Ela é dele e ele é dela. Eu pensei em falar sobre insegurança também, mas vou deixar para outra mensagem qualquer tempo, que é muita coisa que tem neste dia, insegurança. Mas deixa eu falar sobre identificado pela profecia. Eu gosto disso daqui, porque isto me anima e me ajuda. Conhecia o segredo dos corações das pessoas, a mulher tocou em suas vestes, ele voltou e disse, a tua fé te salvou. Quando Simão Pedro chegou para ele, ele conhecia o seu nome, lhe disse quem ele era, quem era o seu pai. Aquele mesmo amado Jesus não está morto, ele está vivo para sempre. Louvado seja Deus. E eu creio, amém? Você crê? Neste tempo do entardecer, agora, ele nos ajudará outra vez. Está um fundo, irmão. Você vê lá para mim? Um latão aí no fundo. Aí o irmão Brana diz no 133, ó Senhor Jesus, venha no nosso meio, não passe por nós, venha, fique toda a noite conosco, até que a noite termine, então deixa-nos ir contigo amanhã, para que possamos te conhecer no poder da tua ressurreição, e o teu amor e graça e misericórdia possa estar conosco. Ó Deus eterno, conceda estas coisas. Sabemos que somente Deus pode concedê-las. Na solenidade desta hora, vamos dizer isto: Deus, nosso Pai, nossa carne é um pobre tabernáculo para ti. Amém? Vamos dizer: Deus, nosso Pai. Mais forte: Deus, nosso Pai, nossa carne é tão pobre, tabernáculo para ti. Mas, Senhor, que a tua santa graça e teu Santo Espírito venha agora. Limpa-nos de cada dúvida e de cada embaraço, cada suspeita, cada forma e cepticismo que haja entre nós ou em nós, que possamos ser livres, sem dúvida, sair e confessar audazmente como Pedro, tu és o Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Não é bom este? Você quer alimento melhor que este?
algo identifica. Se eu não falar isso, talvez não vai dar tempo. Deixa eu falar logo para depois eu terminar a leitura aqui, que pelo que parece o irmão Branham está fazendo uma oração. Está fazendo uma oração, e essa oração tem coisas que o irmão Branham não falava abertamente, e na oração ele soltava. E é tão gostoso ler estas orações que o irmão Branham fez. Mas eu quero mostrar para vocês que a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes foi identificada. Pedro olhou para eles e disse: varões galileus, ou varões irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é mosto, não é vinho. Esse povo que não está cheio de vinho. Este aqui é o cumprimento da profecia. Essa reunião minha está identificada por Joel 2:28. Deus diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam, e assim por diante. Isso é cumprimento de profecia. Aquela reunião de Pedro era cumprimento de profecia. A mensagem de Pedro, o culto de Pedro, estava identificado por Joel 2:28. Ele estava identificado por profecia. Se formos aqui tomarmos Lutero, que foi o início da reforma, porque não foi restauração, foi reforma. Lutero tinha algo, tinha escritura que colaborava com Lutero. Tinha escritura, você lembra dessa escritura? Eu não consegui, me veio aqui há pouco momento, e eu não consegui todos os versículos, mas você sabe, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. O justo viverá pela fé. Olha, Lutero saiu da católica e pregou esta mensagem: o justo viverá pela fé. E aquilo, irmãos, estava identificando. A mensagem de Lutero estava identificada por Romanos, identificada por Hebreus. Com respeito à fé, estava identificada no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 11, capítulo 12 de Hebreus. Estava relatando o que era a mensagem de Lutero. Pegamos John Wesley, ele vem com a sua mensagem, e tem alguma coisa que abona John Wesley? Tem alguma coisa que pode dizer, olha, está identificada a reunião de John Wesley com a Bíblia? Tem. Está aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Lutero trouxe uma boa mensagem: o justo viverá pela fé, mas ali ainda continuava o cachimbo e outras coisas. Mas Deus falou: eu não quero esse povo com cachimbo, não. Vou tolerar apenas esses luteranos, porque eles estão começando agora, mas eu quero santificação no meio do meu povo. E aí Deus levanta Wesley. E Wesley é identificado por Hebreus 12:14. É a escritura identificando o pregador. Como é bom você ter uma escritura que identifica você. Agora, pega uma escritura, arruma uma escritura aí, pentecostais, que o homem não pode ter rachadinho no paletó. Me arruma uma escritura que o homem não pode usar roupa jeans. E tem religiões hoje que escravizam o povo, dizendo que o povo não pode usar isso. Mas me arruma escritura. Mas eu tenho escritura para dizer para você que a mulher não pode pôr roupa de homem. Deuteronômio 22:5. Eu tenho escritura que identifica uma mulher nessas condições como uma mulher que causa náuseas em Deus. A Bíblia diz que é uma abominação ao Senhor o homem usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem. Você diz, mas sempre teve isso, sempre teve diferença. Sempre teve diferença. Deus sempre mostrou diferença depois que o pecado entrou. Sempre Deus mostrou diferença entre homem e mulher. Agora, por quê? Porque tem escritura que identifica a cristã hoje. 1 Pedro 3. A cristã é como Sara,
que chama o seu marido de senhor e não de burro. Senhor. Agora, ó, onde está essa Sara? Ah, tem mulher que diz, só naquele tempo, como se Jesus não fosse o mesmo hoje. Essas mulheres, eu já disse para vocês, que esse tipo de mulheres viviam no ministério do irmão Brana, irmã Ratimusa, irmã Meda, esposa do próprio irmão Brana. E ela, por um dia, bater a porta na cara do profeta, adquiriu um quisto. E é o que tem acontecido com essas igrejas da mensagem do profeta, que está batendo a porta na cara da revelação dos signos. Vocês têm um quisto dentro de vocês, batendo a porta na cara do profeta. E ela era uma boa mulher, não tinha mulher como aquela. Irmão Brando disse, nós nunca brigamos com a mão nessa Bíblia. Nós nunca discutimos, ele disse. Nunca discutimos. Não é fácil encontrar um casal desse na terra, não, irmão. Pega fogo da mão até na sola do pé. Mas nós nunca discutimos. Tá, mas não tem Sara. No tempo de irmão Brana, tinha. Ratimusa, a irmã Meda. Você tem que ver. Ela teve fraqueza? Teve, mais Meda teve fraqueza. Sara também teve. Sara duvidou da promessa e Deus não a matou porque ela estava em Abraão. E a irmã Meda fez aquilo naquele dia e Deus não a matou porque ela estava em Brana. E eu já pequei tanto e não morri espiritualmente porque eu estou em Cristo. Você também, da mesma forma. Aleluia. É somente ter o Espírito Santo para ver essas coisas. O que Deus faz. Já é difícil encontrar um casal assim. O irmão Brana, por que o irmão Brana fez o casamento de um casal rico, que ele precisou usar acho que uma semana ou duas andando em cima de carpete para fazer um casamento? E depois ele foi visitar o casal rico. Chegou lá, não é bom fazer isso, mas ele chegou e aproximou e viu que estava acontecendo alguma coisa dentro de casa. Ele deu uma olhadinha assim pela fechadura. E um estava de um lado, outro do outro, outro do outro. E ele dizendo, eu não queria que você fizesse isso. E ela falando do lado dela também, os dois discutindo. A irmã Brana bateu na porta. A hora que abriu a porta, ó, irmão Brana. Os dois já deram a mão. Irmão Brana. Irmão Brana perguntou, como vão? Tudo bem, né, querida? Tudo bem, amor. Irmão Brana diz assim, era como um fogo pintado na parede, eu vi aquela hora. Que não aquece ninguém. Por que ele fez casamento? Para mostrar que existe gente desse jeito dentro da mensagem. Dentro da mensagem. E depois ele fez o casamento de um pobrezinho que chegou na casa dele com Chevrolet, faróis amarrados, com arame, aquela coisa toda que fosse. A mocinha chegou com vestido xadrez, ia casar. O irmão Branco fazer o casamento. No quartinho de viúvo dele lá. Fazer o casamento. E chegou, e o rapaz ficou olhando em tudo que o irmão Branco tinha na parede. E o irmão Branco falando com ele, ele teve que chamar a atenção do rapaz. Perguntou para ele, você tem para onde levar essa moça? Sim. Agora esse sim, não é qualquer moça que vai. Sim, mas também a moça tem que ser esperta. Né? Tem que ser viva. E sim, tenho para onde levar. Mas ela era muito simples, vestido xadrez dia de casamento. O que é? Isso é muita simplicidade. Isso é fácil. Certo? Sustentar essa moça vai ser fácil. Vestidinho xadrez. Agora você já vê que ela só usa vestidinho de seda quando é solteira. Prepara a grana. Ela vai pedir depois um banhado de ouro. Certo? Então você já nota o que está acontecendo.
Bom, pastor, mas não é tudo. Não, eu não vou generalizar a coisa. Eu estou simplesmente te dando uma noção do que é isso daí. Por que isso aconteceu? Ela se satisfez? Por quê? O irmão Brana fez o casamento dele. Aí depois que o irmão Brana visitou o casal rico, o irmão Brana eu vou dar uma passadinha lá naquele irmãozinho. Casalzinho pobre. Aí ele foi na beira do rio Orai, lá tinha uma carroceria, que é um toldo de caminhão, que havia parado, ninguém estava usando, jogaram lá, ele foi lá, limpou aquela carroceria, arrumou o lar dele dentro daquela carroceria, daquele caminhão, arrumou uns caixotes, fez mesa, cadeira para sentar. Eu não estou dizendo que a moça hoje vai ter que sujeitar isso, não. Sujeitar caixote para sentar dentro de casa, né? Ela tem que ser bem simples para isso daí. Tem que ser bem simples. Bem simples. Então, o irmão Brana foi lá e escutou o que estava acontecendo. Por que tudo deu certo? O irmão Brana disse que quando ele chegou, ela estava sentada no colo dele. Já há diferença. No casal rico está de um lado, do outro lado da sala. E tinha sala para ficar bem longe do outro. É bem grande. Casa de pobre não tem de ficar longe. Casa de pobre, você já sabe como é que é. Né? Então, ela estava sentada no colo dele e ele a acariciando e dizendo para ela: querida, eu queria tanto te dar aquele vestido, mas o que eu ganhei não dá, e é tanto para o seu Zé, para a dona Maria Costureira e assim por diante. Não sobrou nada. Ela disse: não, querido, eu ainda tenho um. Você acha que o irmão Brana contou isso daí à toa? Será que nós temos daí na mensagem à toa? É para nós ser mais humildes, ser mais simples. Você pode andar com o melhor carro, mas dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que você puder passar e cumprimentar. Não aquele orgulhoso. Já passa com o peito inchado. Tem gente que é assim. Esse é o nosso problema hoje. E não importa. Não importa hoje se é filho de pobre. Filho de pobre, você casa com filho de pobre e pensa assim: vai dar tudo certo. Aí depois que casa começa a tirar a peruca, tira a dentadura, tira um braço postiço, tira um olho mecânico. Aí começa a tirar tudo. Eu digo: mas espera lá, quando você namorou comigo não era desse jeito, tudo estava bom. Por que agora nada serve? Porque tudo era postiço na pessoa, era fabricado, não é original, não é humildade original, não nasceu lá na estrebaria. Não viveu lá no galinheiro como eu vivi outra vez. Não veio de onde eu vim. Por isso eu posso manter meu caráter, posso manter minha postura. Eu vim lá de baixo. Eu vim do lugar fétido. Eu vim dos piolhos. É por isso que sou o que sou. Não tem nada que faz eu ser grande. Graças a Deus. Só esta palavra que eu não posso largar dela e dizer ela é verdade. Ela identifica alguém nesse dia. E eu sou um braço. Você é outro braço, ou uma perna, ou um fio de cabelo. Dessa esposa de Cristo hoje, que permanece humilde na palavra. É o que Deus requer de cada um de nós. Amém? Vamos chegar aqui. Tem a identificação dos pentecostais? Tem sim. Você pode ver que os dons é uma identificação dos pentecostais. E que eles fazem curas, maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo, identifica uma mensagem maravilhosa que eles puderam ter lá no início do século XX e que depois disso tinha mais uma mensagem e eles pensaram que eles tinham tudo e que Deus não tinha mais nada depois deles. Eu quero alertar qualquer pregador: se você pensa que você tem tudo, Deus ainda tem mais alguém que tem mais do que você. Entende? Porque quando o povo pensava que tinha tudo, Deus mandou um profeta e tirou ele também lá da estrebaria. Porque onde o irmão Brana morou?
Da onde ele veio? Casa de pau a pique. Tirou de lá para trazer a mensagem que nós temos hoje. Para falar para nós coisas que o mundo não sabe e que Deus guardou em segredo desde antes da fundação do mundo. Ele guardou em segredo. Não fala para ninguém, mas diz, nos dias da voz do sétimo anjo, esse eu posso falar. Ele tem humildade total para isso. Ele é identificado. E eu quero mostrar isso daqui antes que eu termine. Ele é identificado. A mensagem do irmão Brana, o irmão Brana, o nascimento do irmão Brana, o nascimento do irmão Brana está identificado em Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. O entardecer quer dizer luz na América, luz no oeste. Lá, o entardecer onde nasceu William Brana. Tem escritura. Identifica até o nascimento do homem. O nascimento. Vamos ver agora se tem escritura para poder identificar seu ministério. Seu ministério de Elias. Tem Malaquias 4, 5 e 6. Que nos dias do seu ministério, ele pregaria uma mensagem que converteria nossos corações aos pais pentecostais. Por isso, o irmão Brana começou pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi a primeira coisa que aconteceu lá em Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um monte de gente no mundo hoje que diz que recebeu o Espírito Santo, mas não quer nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Esse é o problema. Agora, prossegue mais um pouco. Nós temos mais coisas, temos mais escrituras relacionadas ao irmão Brana, a sua mensagem. Temos. Vamos prosseguir aqui. Profecias do próprio Cristo. Irmãos, isso tem que cumprir, porque Jesus é verdadeiro. Entende? Se os profetas, se Zacarias falou, cumpriu. Se Malaquias falou, cumpriu. E se Jesus falou? Irmãos, a mensagem que nós cremos, ela é identificada pela profecia. Pela profecia do próprio Jesus em São Mateus 17, 11. Foi Jesus quem profetizou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu não encontrei ainda um homem na terra que tem livros, mensagens suficientes para mostrar que houve uma restauração. Mas eu encontrei, dentro desses mais de 30 anos que estudo a mensagem de irmão Brana, eu tenho encontrado este homem teve uma mensagem que restaurou tudo. Olha, ele não deixou nada para ele ressuscitar e fazer. Ele já fez tudo. Tudo já está feito. Ele restaurou todas as coisas. Porque quando você pensa em restaurar todas as coisas, você pensa que ele já tem que mudar a terra, tem que mudar você. Não. Restaurar todas as coisas são as coisas de Deus. São as coisas pertencentes ao reino de Deus. São as coisas que pertencem à salvação do dia. Aquilo que Deus está fazendo na era que você vive. Você tem que perceber isso, que ele restaurou tudo, até a nossa fé, que era dogmática, passou a ser fé de rápido. Fé de rápido não é crer na primeira e segunda etapa. Quem crê que o Cordeiro ainda está no trono, não tem fé de rápido. Porque a fé de rápido não está com o Cordeiro no trono. A fé de rápido veio quando o Cordeiro saiu do trono e bradou como leão. E desferiram 7 trovões, e o 7º anjo revelou aquele mistério. Dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Tem que sempre relatar isso. Agora, tem identificação do profeta de Deus em mais escrituras? Tem muitas, deixa eu falar rápido aqui, porque senão não dá tempo. Já me alertaram aqui, né? Estou falando de profecias de Jesus Cristo. Cumpriu e vocês pentecostais não souberam. Cumpriu e vocês da primeira e segunda etapa do irmão Brana não souberam. Já cumpriu. Atos 3, 19 a 21, você sabe que a restauração de tudo, que envia ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Agora, Jesus Cristo tem feito esta obra de restauração através da mensagem do profeta. Está identificada na própria mensagem e na Bíblia Sagrada. Lucas 17, 26 a 30 foi profecias do Senhor Jesus.
quando vocês virem um tempo idêntico ao tempo de Noé e ao tempo de Ló, fique sabendo que eu estou na terra em carne. Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, será também nos dias do Filho do Homem. Esses dias já aconteceu quando o irmão Brana estava na terra. Irmão Brana, seu ministério foi identificado pela profecia. Quando você fala contra isso, você não está falando contra o homem Brana, você está falando contra a profecia. Quando falaram contra Jesus e chamaram ele de filho ilegítimo, eles não estavam falando contra Jesus pessoalmente, mas contra a própria Bíblia, contra o próprio pergaminho que eles carregavam e diziam crer nele. E eles não criam naquilo que o pergaminho relatava, profetizava com respeito ao nascimento e à vida e o ministério do Senhor Jesus. A mesma coisa estão hoje o povo que crê no profeta. O que esse povo crê? Crê na mensagem do profeta. O que o povo judeu cria? Cria no pergaminho, cria no Velho Testamento, na mensagem de Moisés. Mas foi Moisés quem profetizou de Cristo. Eles creem na mensagem do profeta, mas foi o profeta quem disse que quando o Cordeiro sai do trono, toma o livro, ele já não é mais mediador. Está ali, a própria Escritura mostra isso, em Apocalipse 10, 3, que ele é leão, e em Apocalipse 5 mostra que ele era o que podia abrir o livro, tomar o livro e desatar seus 7 selos. Quem? O leão. Porque no tempo do Cordeiro foi aberto durante as eras, mas ninguém soube nada. Mas no tempo do leão, quando ele manifestou aqui, foi nos dias do irmão Brana, tempo do leão. Aí ele bradou como leão, desferiram 7 trovões. João ia escrever, Deus diz não escreva, porque não precisa escrever. Esse é o mistério do último dia. Deixa que quando vier o 7º anjo, ele prega, e ele vai pregar uma mensagem, que é chamada terceira etapa também. E eu vou falar para ele não dizer também o segredo. Vou falar para ele, não diga o segredo. Aí depois ele pega e diz, irmãos, isso indica a palavra. Deus diz para ele, não diga para ninguém. Aí depois ele não falou para ninguém, só pregou, mostrou que o Cordeiro estava fora do trono e que ele fora do trono, ele não é mais Cordeiro, ele é leão, ele não é mais intercessor, ele é rei. Está em perguntas e respostas sobre o selo 190, primeiro selo 24. Então, as pessoas precisam disso daí. Há uma necessidade de guardar essas coisas. Aquilo está vindicando a mensagem. Como aquilo que Jesus falou estava vindicando. Tudo estava certo com o Velho Testamento. O que Jesus pregava estava certo, mas os homens não creram. Hoje é a mesma coisa. Quem vai crer? É Maria Madalena, é o Zaqueu, é um Pedro. Eles até acham bom, ficamos livres da prostituta. Ficamos livres daquele ignorante Pedro. Ficamos livres. Ele não está mais conosco. Aleluia. Graças a Deus. Ficamos livres. Mas era Pedro que estava com a verdade. O que você vai fazer? Então, nessa oração, você sabe, tem, como o Filho do Homem já foi vindicado, Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, cumpriu exatamente no ministério do irmão Brana, quando Cristo veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até as 18h30. Quase meia hora de silêncio, cumpriu o 7º selo. Ali estava o 7º selo sendo manifestado no ar, para que ele pudesse descer e pisar um pé no mar e outro na terra, e estar manifestado em William Brana, para o William Brana pregar o 7º selo e dizer, ele nos abriu 6 selos, mas não nos abriu o 7º, porque era ele. Era ele próprio, o 7º selo. O 7º selo, 152. Deixa eu dar esses parágrafos tudo de novo, porque as pessoas precisam disso. 7º selo, 152, mostra claramente quem tinha o 7º selo era o 7º anjo daquela coluna de nuvem, daquela pirâmide. E o irmão Brana, no parágrafo 201 do 7º selo, diz, e ele voou para mim. Não voou para outro William, não. Voou para William Brana. E ele voou para mim, e a revelação estava ali. É por isso que depois de 65, ali 64, 65, você vai encontrar o irmão Brana falando mais firme sobre a revelação do 7º selo e dizer assim, os 7 selos foi aberto, foi revelado.
Aí ele vai mostrar mais claramente, porque já estava no final. Deus tinha dito para ele antes, não diga a ninguém, pregue primeiro, mas não diga o que é. E depois, aquilo está tudo dentro da mensagem, irmão. Como 7 trovões, Deus falou para João, não escreva, mas está dentro da Bíblia. Os 7 trovões, o 7º selo, o irmão Branham diz, não foi revelado, mas está dentro da mensagem. Está aí dentro da mensagem, está dentro das mensagens dos 7 selos até o ano de 65, da partida do profeta. Está ali dentro. Onde a gente encontra os ungidos dos últimos dias, 262, na tradução da Voz de Deus, que diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém. Bom, parece que já chegou as 2 notas aqui para mim, e que não é nota de dinheiro, não, é nota de aviso. É aviso que eu já estou passando do horário. Né? Eu sempre cronometro aqui minhas pregações, para eu poder ficar mais sossegado e para vocês não ficarem cansados também. Mas aqui tem tanta coisa, eu poderia falar do Deus encarnado, que ele fala aqui no parágrafo 135, eventos esclarecidos pela profecia. Ele diz, Deus desceu na forma de um homem, 2 anjos desceram até Sodoma e Deus. E ele estava falando antes de Billy Graham, Oral Roberts e quem mais? Gente, será que não dá para entender isso? Billy Graham e Oral Roberts são os 2 anjos. Mas e o senhor quem era? O senhor estava em William Branham. Está aqui, ó, está no parágrafo 135, eventos esclarecidos pela profecia. Mas o irmão Branham não podia dizer aqui, ó, esse homem sou eu. Quem tem que dizer sou eu. Esse homem é ele. É você que tem que dizer. É isso que Deus quer, que a esposa de Cristo tenha revelação para saber onde Cristo esteve em carne na nossa era. Ele veio em carne em William Branham, está aqui, ó. Deus desceu na forma de um homem, 2 anjos desceram até Sodoma, e Deus, em carne humana, provou o que ele era. Ele disse, Abraão, onde está tua esposa Sara? Poucos dias antes daquilo, ele era Abrão, e Sarai, não Sara, princesa, e tu chamarás pelo seu nome de princesa, a filha de um rei. Tu chamarás Abraão por este nome, Abraão, pai das nações. E tu disseste, eu te visitarei. Amém. Agora, irmão Branham, no parágrafo 136 diz, ele sabia que aquele era Deus. Então você tem que saber que o ministério de William Branham foi Deus na terra. William Branham foi um homem, mas o ministério foi Deus. Você tem que ver isso. Jesus era um homem, mas o ministério era Deus. Ou você viu Jesus diferente? Jesus comia, bebia, dormia como nós mesmos. Sentia dores igual a nós mesmos. Mas por dentro era Deus. E ele prometeu que assim que viesse os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, ele, Jesus Cristo, estaria em carne outra vez. E ele veio numa carne. Só que agora ele não chamava Jesus Cristo. Agora ele tinha outro nome, que ele nasceu foi noutra carne. Ele entrou, foi noutra carne hoje. Agora hoje ele está em mim, está em você. Amém? Amém. Deixa eu terminar isso aqui. Já é para ter terminado. Uns 4 minutinhos, 3 minutinhos que faltam. Deixa eu ler esse finalzinho do parágrafo 139. Aqui estamos completamente, ele diz assim, sodomitas. Então tu disseste que o Filho do Homem, o qual é sempre referido como um profeta, seria revelado naquela hora. Cumpra as tuas palavras, ó Deus. Nós, teus filhos crentes, esperamos com corações sinceros, dá-nos fé, Senhor, que quando tivermos a fila de oração, as pessoas creiam. É tempo do entardecer, Pai, que as luzes do entardecer do Filho de Deus, aquele que era, e que é, e que há de vir, manifeste a si mesmo através da profecia que ele fez. Amém? Em nome de Jesus Cristo, amém. Era uma oração que ele estava fazendo, mas para mim é uma realeza. Isto é verdade. Ele pedindo para Jesus, cumpra as suas profecias. E Jesus cumpriu. Ele orou por pessoas que estavam por detrás dele e diz, o seu nome é fulano de tal, você foi consultado por tal médico e o número da sua casa é tal, a rua da sua casa é tal. Tudo como ele fez atrás. O que era isso? Era Jesus no outro homem. Um homem só não pode fazer. Jesus tem que estar nele. Eu creio. Você crê? Amém? Você crê de verdade? Aleluia. Senhor, aceita a nossa fé.
O senhor sabe que eu prego essas coisas não idolatrando um homem, mas crendo quando Deus está no homem. Eu creio, Senhor, nesse ministério que o Senhor manifestou em William Branham e que ele revelou a palavra como prometido nas Escrituras, porque tantas Escrituras identifica o profeta do Senhor neste dia final. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir para nos arrebatar. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém? Graças a Deus, muito bom, né? Eu creio que Deus tem nos ajudado bastante mesmo, graças a Deus. E a gente quer agradecer cada um que está conosco. Nós temos lá de Ibituba, né? Ibituba, o irmão Gilberto e família, a irmã Nilda, suas netas Leilane, Samara, Gabriel e Vitor. E temos também Juiz de Fora, irmão Paulo, irmão Valtencir, irmão Valdeir, irmã Cleude, e também a irmã Giovana, irmão Samuel, e todos de Juiz de Fora que estão conosco. E tem uns que estão até através da imagem, né? Então, apareceu menos vocês um pouquinho lá. Esses movimentos são devagar, mas porque é a vontade de fazer alguma coisa para ajudar os outros que estão longe. Mas nós não temos ainda condições para uma internet melhor. É por isso que estamos fazendo o que estamos. Mas o som diz que está chegando perfeito. Chegou muito bem o som lá. Mas a imagem também estava bonitinha. Eu vi de jeito que estava saindo aqui, você saiu lá, sai do mesmo jeito, estava saindo muito bem, certo?
já irmãos que estão mais longe e estão nos ouvindo também. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos que escarnecem, pois será semelhante ao rosal que no átrio do templo divino floresce e tem prazer em meditar na lei do seu Senhor, guardando-a de dia e até quando de noite for, qual relva andada à margem de um lindo riacho em pleno frescor. Jamais secará, mas eterna será na presença do seu Criador. E tem prazer em meditar na lei do seu Senhor, guardando-a de dia e até quando de noite for, qual relva plantada à margem de um lindo riacho em pleno frescor. Jamais